O biquíni da mulher do pastor. Ô, irmão, perdoe, né? Mas, enfim, né? O biquíni da mulher do pastor não estava muito adequado, né? Não estava muito adequado, né? Mas, enfim, olha, irmãos, eu estou falando de alguém da cúpula da igreja, tá? E Gedeuti aí esbravejando com você aí, reclamando do Estado que não quer mandar respostinhas de EBD. Pegou a mulher dele, foi pra praia, jogar frescobol, tomar sol. Parece que a mulher estava até de biquíni fio dental, sei lá como é que é o negócio, e acabou levando. O problema é que levou uma bolada. Para estar na praia. Para estar na praia. Né? E nosso informante, né? Viu ele, pegou mais outro, né? Outro aí que o senhor falou que estava, né? Que anda junto com ele. Está no ar. News. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Manaim. Estamos mais uma vez reunidos, eu, Solon Pereira, Roseli Pereira e Joaquim Wallace de Souza, para comentarmos a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata deste domingo, dia 14 de julho de 2024. Roseli, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos aqui mais um dia comentando, né, essa escola bíblica do Gedeuti Gueiros, né? Mas hoje foi bem sem graça. Gedeuti parece que está mais precavido, né? Está mais cauteloso. E, sinceramente, esse não é o Gedeuti que eu gosto. Eu prefiro aquele Gedeuti que xinga, que esbraveja, que chama os outros de latomia, ô seu latomia, caído, que mais? Chama aí os reformados, aqueles calvinistas, sobra até para o Lutero, sobra para todo mundo. Esse é o Gedeuti. Agora, o Gedeuti de hoje estava assim meio insosso, né? Vamos ver o que vai dar para aproveitar aqui, né? Ok, Roseli, obrigado. Joaquim, seja bem-vindo. Eu agradeço mais uma vez aí, fazer parte desse trio. Difícil, né? Diz que é o trio, diz que nós somos o trio mais falado dentro das igrejas Maranata. Eu acho que fala mais da gente do que deles mesmo, né? E a gente está aí feliz porque está surtindo efeito. Aproveitar e mandar um abraço aí para os irmãos de Ponte Nova, Minas Gerais. Há um despertamento lá, né? Os pastores estão passando muito aperto para mostrar resultado prático da vida cristã, abre aspas e fecha, né? Que Gedeuti está pregando, né? Entendeu? E por aproveitar, pastor Sol, se o senhor me permitir, prestar condolência a Paula Scheiderger, né? Da igreja da ICR, o pai dela veio a falecer hoje, né? Então eles falam que a gente é do ódio, né? O pastor Pedro Pinto de Souza, né? Que Deus, né, possa confortar a família, né? E esse homem que sofreu muito na ICM, né? Que ele confrontava o Gedeuti, esse cara jogando para um cara e para o outro, porque o Gedeuti não aguentava ele. Entendeu? Então era considerado um cara de fibra, mas e a família dele não suportou, mas Deus aí possa dar conforto a essa família, viu? Diz que é um homem de fibra, viu? Amém, Joaquim. Obrigado pela informação. E, bom, eu conheço a irmã Paula, eu acredito que aqui mesmo do canal, não sei se da rede social, mas eu sei quem é, sei inclusive que ela tem um filho ou uma filha com necessidade especial também, talvez por isso tenha me chamado a atenção pelo modo como ela milita essa causa das pessoas com necessidades especiais. Você quer falar, Joaquim? Inclusive, ela tem uma Cariacica Down, né? Ela tem uma fundação lá que eles cuidam de crianças especiais, um trabalho maravilhoso que a Paulinha faz, sabe? Então, que ela se soltou realmente das amarras, né? Muito bom, muito bom. Pois é, então é ela mesmo. E foi exatamente isso que me chamou a atenção, foi esse trabalho que ela realiza,
e a gente nota que é uma pessoa que tem um coração muito bom, um entendimento muito bom, uma pessoa diferenciada, e nós aproveitamos aqui também para desejar que Deus conforte o coração pelo falecimento do seu pai, e que o Senhor possa estar conduzindo todas as coisas, fortalecendo e sendo bem presente na vida dela, aí no seu trabalho que ela está realizando aí com as crianças ou meninos com síndrome de Down, ok? Bom, passando aqui a questão da escola bíblica da Maranata de hoje, como a Roseli mesmo falou, rapidamente eu consegui, coloquei lá no programinha, o programinha trouxe aqui exatamente o que foi que Gedeuti falou, e assim, é bem curioso, por quê? Hoje foi o Alexandre Brasil, o apresentador. Eu sempre tive, primeiramente, me parecia que o Alexandre Brasil era uma pessoa que estava desconfortável ali fazendo aquele tipo de apresentação, mas hoje, depois de assistir 1, 2, 3, 4 vezes o Alexandre Brasil, aí eu percebo, parece que é o jeito dele mesmo ser, né? Então, ele é aquela pessoa que tem esse modo de apresentação, né? Que acho que um padrão da Maranata, meio formatadinho, né? Eu até queria falar alguma coisa aqui, mas, enfim, não tem nada. É triste. Então, o que eu vou fazer? Hoje eu vou passar aqui, viu, Joaquim, Roseli, alguma coisinha que me chamou a atenção, né? No final, aqui, eu vou falar também sobre a lavação da roupa suja, que Gedeuti falou que vai ser realmente no YouTube, ele vai continuar fazendo isso no YouTube, que o lugar de fazer isso é no YouTube, porque dá muito trabalho para ele ligar para os pastores para poder chamar atenção, então é melhor usar a internet para fazer isso. Então, mas eu leio para vocês exatamente o que ele falou. E eu quero também, ao final, Joaquim, Roseli, eu quero ler para vocês aqui um e-mail que eu recebi da Itália. E quero também ler para vocês aqui uma mensagem que a Roseli recebeu de uma pessoa que fala sobre um pastor da cúpula da igreja que parece que gosta de não ir para a escola bíblica porque ele prefere ir para a praia com a sua esposa, né, jogar beach tênis. Isso o pessoal, né, descobriu, aí mudaram ele de igreja e tal, mas não adiantou, ele continua gostando mesmo de ir para a praia, mas eu vou ler aqui para vocês a mensagem ao final, tá bom? Mas então aqui, olha só, vamos começar aqui pelo Alexandre Brasil, né? Alexandre Brasil, ele tem umas coisas assim que é bem interessante, né? Porque logo na primeira pergunta, a pergunta era o seguinte: o principal propósito dos escritos de João nas 7 cartas do Apocalipse. Então vejam bem, eles já falaram, já tem uma pergunta que foi feita, umas escolas bíblicas para trás, inclusive na do dia 23 de junho de 2024, onde eles falaram qual era o principal propósito do livro do Apocalipse. Agora que eles mudaram um pouquinho. Então, qual é o principal propósito dos escritos de João nos 3 primeiros capítulos? Então, tá. Bom, o Gilson falou que o principal propósito do livro do Apocalipse é revelar Jesus. Olha as palavras do Gilson nessa EBD do dia 23 de junho de 2024. Gilson disse o seguinte: o objetivo principal do livro do Apocalipse é revelar Jesus. Bom, eu não vou repetir, é lógico, né? Eu já cansei de falar que está escrito lá que o propósito não é esse do livro, né? Mas está escrito lá, o que a gente vai dizer, né, para uma pessoa da Maranata que prefere acreditar no que o Gilson diz do que o que a Bíblia diz, né? Mas paciência. Mas aí me chama a atenção porque é o seguinte: o Alexandre Brasil, então, a irmã que respondeu a pergunta até se chama Gemima. Eu conheço uma Gemima, é filha de um casal amigo nosso da igreja, era da igreja Maranata, ali em Sobradinho, mas acho que nem estão mais na Maranata. Mas, então, eu conheço uma mocinha que se chama Gemima. Então, a Gemima respondeu, e a Gemima respondeu o quê? Ela leu
a resposta que é enviada por Gedeuti, né? Quer dizer, é o que eu já falei aqui, é bem estranho esse negócio, né? Que a história, olha só, responda a pergunta da EBD. A resposta que você tem que dar é essa aqui, manda e a pessoa lê, é uma coisa estranha, mas enfim. Aí ela leu a respostinha lá, que qual seria o propósito. Ela disse o seguinte: o principal propósito tal é apresentar o sentido profético do projeto de Deus para a sua igreja. Então, vejam, meus irmãos, é uma coisa assim, é coisa de... Eu vou dizer que é estranho, né? Porque para não ficar usando aquelas palavras que Gedeuti gosta de usar, mas olha só, o propósito é apresentar o sentido profético do projeto de Deus para a sua igreja. Vai entender essas coisas que para mim não faz muito sentido. Mas enfim, aí o Alexandre Brasil, ele diz o seguinte: a resposta que foi dada aí, daquele propósito do livro. Então vejam, a pergunta, Alexandre Brasil, a pergunta não era qual era o propósito do livro. A pergunta sobre o propósito do livro foi feita no dia 23 de junho e o Gilson já respondeu. Errado, mas respondeu, né? E ele insiste nisso, que o propósito é revelar Jesus. Mas desta vez, as pessoas precisam, o Alexandre Brasil precisa prestar atenção. A resposta foi dada por vocês mesmos. Vocês mesmos mandaram a resposta. A resposta, Alexandre Brasil, não é o propósito do livro. A pergunta que foi feita é sobre o propósito dos 3 primeiros capítulos. Olha só que coisa diferente, né? Onde é que está o propósito que foi identificado do próprio livro? Está no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Aí não, mas aqui não. Agora é o propósito dos 3 primeiros capítulos. Irmãos, enfim, né? Mas olha só, é só para chamar a atenção do Alexandre Brasil aqui, porque Alexandre Brasil, a pergunta não é sobre o propósito do livro, tá bom? Preste mais atenção, leia a resposta que o Gedeuti escreveu e mandou. E a irmã respondeu certo, e você respondeu errado. O propósito não é o propósito. O propósito do livro, segundo Gilson, é revelar Jesus. E o Alexandre Brasil disse assim: olha, a resposta que foi dada aí, daquele propósito do livro, é a revelação. O segredo é aquilo que o Senhor tem para nós, que ele revelou a João, o seu servo, a palavra dirigida às igrejas. Meus irmãos, como é que as pessoas têm a capacidade de falar e as coisas não precisam ter sentido? Enfim, né? Mas paciência. Eu não vou passar aqui para a segunda pergunta, não. Eu vou abrir aqui para vocês comentarem aqui, para a gente falar um pouquinho. O que acontece com o Alexandre Brasil? Eu não sei, eu não conheço. Será que é isso mesmo? Esse é o normal dele mesmo? Então eu estava equivocado ao pensar que ele era só um nervosismo? O que te parece, Roseli? Esses professores aí da EBD, da seita Maranata, tem uma coisa que eu acho bem interessante. Quando eles não sabem nem o que dizer, não só os professores, mas de uma maneira geral, né? Os concordinos também são assim. Quando eles não sabem o que dizer, vão lá para frente, não sabem o que vão falar, eles falam assim: o momento profético, o marcador profético, porque estamos no momento da profecia, porque a profecia fala sobre o mistério fala sobre o momento, que estamos no momento do breve, e o breve está naquele momento com a igreja fiel, e a igreja fiel está naquele momento em que o Espírito Santo está revelando no meio do povo santo, no meio do... Olha, e o mistério e a revelação. Olha, é um negócio que não fala, não sai nada. Essa é a Igreja Maranata. Isso é uma escola bíblica. Olha, eu falo, gente, uma escola bíblica. Um professor escalado para dar aula, conduzir ali uma escola bíblica a nível nacional, a nível mundial, porque eles estão, né, online com 200 países no mundo todo, né? Tem não sei quantos milhões aí de pessoas assistindo, dando visualização para eles, né? E eu falo, gente, fica aí nesse negócio arrastado, nessa coisa sem conteúdo nenhuma. É a revelação, o mistério, blá, 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 e não sei o quê. Olha, é muita enrolação, é muita perca de tempo. Eu falo, gente... Olha, estão perdendo a chance de pregar o evangelho. As pessoas com sede de Deus e ficam aí, né? Ficam aí nesse negócio, assistindo isso. Se você, meu querido irmão, tem sede de Deus,
desliga esse IB doido aí, desliga esse negócio, vai para um outro canal, porque aí é só falar de mistério, da revelação. E o Alexandre Brasil tem uma coisa muito curiosa. Nós já gravamos vídeo falando que ele já deu aula sobre as duas mães, em vários seminários, acho que ele deu por umas 3, 4 vezes, as duas mães, porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O ladrão é o adversário das nossas almas, como se fosse o diabo. Já gravamos vídeo, você até colocou na edição, né, Saulo, bem explicado, quem é o ladrão, fizemos bem explicado, e ele, na outra semana, insistindo. Eu acho que o chefe lá mandou, não, continua, vai insistindo. Então, quando eles veem que eles estão errados, eles continuam insistindo no erro. Tipo, não, eu vou continuar, eu sei que está errado, né, mas é assim mesmo, a resposta está errada, mas eu vou continuar insistindo no erro. E eles ficam ali ainda insistindo nisso. Eles querem imprimir o erro na sua mente. Então, eles sabem que está errado e continuam ensinando errado. Isso que eu fico assim, indignada com essa situação. E as pessoas ainda ficam comprando esse produto aí. Ainda fica dando like. Ainda fica lá fazendo comentário. Ai, glória a Deus, aleluia. Às vezes não sabe nem o que está escutando. E fica, ai, Deus é bom. É bom, é maravilhoso. Mas dá glória a Deus, aleluia, para isso que eles estão dizendo. Para isso que eles estão falando. Cada vez, irmão, que você falar amém, você está concordando com esses absurdos. Você está sendo, né, conivente com o erro dessas pessoas aí dentro. É isso que você tem que ter essa consciência. Se eles estão continuando a fazer isso, porque eles sabem que algum resultado ainda dá. Porque tem gente que não para pensar. Tem gente que não fica filtrando o que eles estão dizendo. Então, olha, está na hora da gente começar a filtrar, olhar na Bíblia, ver o que eles estão dizendo realmente tem coerência. Você mesmo falou, Saulo, que o que eles dizem não tem coerência. Uma hora o Gilson fala uma coisa, outra hora vem outro concordino falar outra coisa. Fala, gente, que negócio é esse? Que vocês têm que concordar em alguma coisa, né? Agora, não só sabe ficar aí que nem, né, papagaio de pirata, repetindo o que o Gedeuti fala, mas então repita certo. Repita o que o chefe quer que vocês repitam. Agora fala uma coisa, outro fala outra, e aí fica essa salada, não chega a lugar nenhum. Mas a ideia, eu acho que é não chegar a lugar nenhum mesmo, né? Por isso que, graças a Deus, né, a gente tem que glorificar. Olha, irmão, se você já saiu dessa seita, glorifique o nome do Senhor por isso. Se você conseguiu sair e tirou sua família, tirou filho pequeno desse lugar, glorifique o nome, agradeça a Deus todos os dias por ter saído desse lugar. Agradeça por ter tirado a sua esposa desse lugar. Agradeça a Deus por ter tirado, arrancado a sua família desse cercado aí, chamado, né? Igreja Cristã Maranata. Olha o absurdo o negócio desse. Porque nós sabemos que de cristã não tem nada. Pois é, Roseli. E antes de eu até passar para o Joaquim, olha só. Só para fechar aqui a questão do Alexandre Brasil. Olha quando foi a pergunta para as crianças, olha só o que ele falou, viu, Joaquim? Para criança, é a nossa classe mais erudita. Deve ser, né? Atirar pelo nível dele, né? Uma criança deve dar de 10 nele mesmo. A classe mais erudita é a classe das crianças. Oh, meu pai do céu, isso não pode ser sério. Aí ele complementa, não bastasse isso, ele complementa. Essa aqui é a pergunta de melhor nível, ou seja, ele queria dizer que era a resposta de melhor nível, e ele fala que é a pergunta de melhor nível. Ou seja, é nervosismo, Joaquim? O que é um negócio desse? Fala pra gente aí. Primeiro, Alexandre Brasil, infelizmente, eu tenho que dizer, Alexandre Brasil é mentiroso. Ele é mentiroso. Né? Alexandre Brasil, meu filho, como é que tá a família? Tudo bem? Tá todo mundo na Maranata, tá todo mundo seguindo a mesma regra, tá tudo bonitinho. E eu peço aos irmãos da Maranata que perguntem para ele também, como é que tá a família? Se tá tudo bem. Se o que ele tá passando, a família dele tá mastigando e engolindo. Tá? Para quem conhece. Alexandre Brasil, pastor Saulo, ele deve ter algum ordenado da Maranata, não tem condição o cara ficar o tempo todo no Maranata. E ele, na revista do dia 24 de março, na revista Oeste, de 24 de março,
Alexandre Brasil diz o seguinte, Alexandre Melo Brasil, de 61 anos, segue na mesma linha. Dizer que ele é voluntário, né? Ele afirma que é pastor por obra divina, mas advogado previdenciário de profissão. Nunca dependi da Maranata para absolutamente nada. Não é isso que eu sei, não, tá? Ressalta, ao contrário, os pastores são contribuintes da igreja. Meu dízimo é parte do trabalho que desempenho na minha profissão. O fato de termos um ofício não enfraquece o trabalho da igreja. Será mesmo? Será mesmo? Eu vou perguntar para você de novo, Alexandre. Você tem um momento só seu para você acertar isso. É isso mesmo? É isso mesmo? Você nunca dependeu da Maranata para nada. Essa defesa toda que você faz, você nunca dependeu para nada. Essa bobajada que você joga no ar, que isso nem menino de primeiro ano aprendendo a ler e escrever, gente, formar frase. Então, eu quero dizer o seguinte. Hoje eu estava conversando com um irmão, o Joaquim, os pastores são do lado de Judeti, não gosta da obra. É igual gato, eles gostam da casa, porque eles têm aonde comer, beber. É assim que funciona, pastor Sol. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. E depois, se eu quiser, eu mando para o senhor Oeste 24 de março. Então, isso é absurdo. Todo mundo sabe que o Judeti paga altos salários à cúpula. Eu tenho prova aqui de um irmão que recebia ajuda pastoral, ele era pastor lá. Né? Tem pastor aqui em Vila Velha, andando na rua, ele recebe salário. E os pastores lá nos cantões, lá, nos rincões, padecendo necessidade. Porque é o seguinte, pastor Sol, se não falar a linguagem do Judeti, é expurgado para mais longe possível. De preferência, onde passa só no lombo de burro. É assim que funciona, sempre funcionou assim. Entendeu? O narcisismo, a doença, a perseguição. Então, Alexandre Brasil está do lado, porque ele está fazendo o que o Judeti quer que ele faça. Né? Fica fazendo essas bobagens. Né? Para mim, isso aí virou uma palhaçada, porque estão trazendo a escola. Não pode falar que a escola bíblica não tem nada de bíblico. A gente contesta a escola dominical do início ao fim. Do início ao fim é contestado. Porque não pode escrever nada que eles fazem. Nada que eles fazem. Eu vou perguntar aí, ó, Alexandre Melo Brasil. Irmãos, procurem informações de Alexandre Melo Brasil. Olha, Alexandre, puxa vida, né? Está na hora de falar a verdade, né? Você está esperando quem? Jesus voltar para você falar? Joaquim. Bom, eu não posso falar nada porque, como eu disse, eu não conheço, né? Mas vamos lá. Antes da segunda pergunta, só lembrei aqui, nós estamos agora, avisar os irmãos, nós estamos agora com uma produção musical no canal Cortes Apologéticos, tá bom? Então nós já temos lá 3 músicas, uma eu coloquei no canal Maranata Anátema, mas eu vou puxar e vou colocar junto lá no canal Cortes, porque as músicas que estão sendo produzidas, elas vão ficar lá no canal do Cortes Apologéticos. Então quem gosta de uma música boa e com uma letra que realmente te faça pensar, não deixe de acessar, ouça as músicas, observe a letra e deixe lá também o seu comentário. Bom, mas vamos aqui, segunda pergunta. Segunda pergunta é, como marcador profético, qual a última manifestação do Espírito Santo na vida da igreja? Em que tempo histórico se deu? Bom, primeira coisa, Gedeuti agora vai usar especialmente aqui a palavra marcador profético. Aí ele vai falar do Cronos, do Kairos, o tempo que é o tempo contado para esta vida, o tempo que é o tempo profético, e aí aquela coisa que ele sempre repete, que é a mesma coisa, que enfim, né? Mas vamos lá, vamos aqui ao que interessa. Aí depois ele vai então dizer o seguinte, mas os grandes profetas, os chamados até profetas menores. Então,
a Bíblia, então, tem lá os profetas que são maiores e tem os profetas que são menores. E aí ele, né, acho que o Alexandre Brasil influenciou ele. Aí ele falou, os grandes profetas, os chamados menores. Mas, enfim, né? Isso aí é coisa que acontece, né? Alexandre Brasil sabe bem disso. Aí, o que acontece? Aí ele diz o seguinte, que estes profetas menores, todos eles profetizaram a respeito desse momento da igreja, que é o momento final da igreja. Eu discordo absolutamente dessa afirmação, tá certo? Discordo absolutamente dessa afirmação. Inclusive, ele vai lá usar o Sofonias. Agora, é até difícil da gente mostrar que o que ele fala é um absurdo, porque ele solta isso, mas ele não diz. Então me diz aí onde é que cada um destes profetas falou sobre a igreja. E o que falou sobre a igreja? Eu gostaria muito, porque aí é fácil, porque quando você diz, olha, usar o texto, e aí eu posso contestar a interpretação que ele está dando do texto. Até porque, até onde nós sabemos, e eu não quero ser o dono da verdade, eu quero que você procure pessoas que realmente têm autoridade para falar, não eu. Mas procure as pessoas que têm autoridade para falar sobre o assunto e pergunte se realmente esses profetas menores, eles estavam falando sobre a igreja. Ou se tudo aquilo que foi apresentado como profecia no Velho Testamento se refere a um povo único de Deus, sem diferença entre judeus e gentios. Não estou querendo dizer para você o que é. Vai atrás. Pergunte às pessoas que realmente conhecem, pergunte a um teólogo, pergunte a uma pessoa que estuda, de fato, a palavra de Deus. Agora, a crítica que a gente faz aqui é porque você solta as coisas, mas não dá nem o texto para a gente poder... Pelo menos, nesse texto aqui, eu vou te dizer por quê. Porque aqui você tem um contexto, o profeta estava falando sobre isso, ele não estava se referindo ao que você quis dizer que ele está se referindo, mas ele não dá nem o texto. Ele diz os profetas menores todos, porque eles têm essa mania. Todo mundo, tudo que não é maranata, é religião, é cristianismo, e vai soltando assim, colocando todo mundo no mesmo pacote, generalizando e deixando as pessoas imaginando o que quiserem, ou o que eles querem que você imagine. Aí ele diz, e tocou a trombeta. E o que aconteceu? Que trombeta? Foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, sexta, sétima. Qual trombeta? E trocou a trombeta, e o que aconteceu? As torres lá dos Estados Unidos vieram no chão. O Washington atingido. Mas porque a ideia é só de colocar medo em você, para você achar que as coisas... Gente, vamos colocar as coisas em ordem. Use o texto bíblico. Mostre qual é a referência. Por que você acha que, então, este profeta estava falando das torres gêmeas? É o que eu queria saber. Aí, mas, enfim, ele vai continuando aqui, olha só. O que está acontecendo? Vocês querem ver? O mundo não tem líderes. Olha só, meus irmãos, olha o que é a escola bíblica de Gedeuti. O profeta lá, que profetizou sobre o fim, que falou sobre a queda das torres gêmeas, e o que está acontecendo? O mundo não tem líderes, está sem líderes, não tem líderes. Porque ele quer falar o quê? Ele quer falar do atentado que sofreu o presidente dos Estados Unidos. Tá certo? O que é que isso tem a ver com o mundo que não tem líderes? Meus irmãos, aí o que acontece? O que está se passando nessa cabeça de Gedeuti, né? Aí ele vai lá. Ah, não, um grande líder vai surgir. Aí a bala já pegou na orelha dele. Se você tem um pouquinho de bom senso, procure uma escola bíblica que fale de Bíblia e que não fique soltando as coisas assim, porque isso chega a ser estranho, você não acha? Fale a verdade, você não acha isso estranho? Então... o profeta lá, que profetizou alguma coisa de algum tempo, e que ele não sabia nem o nome, e que diz que está acontecendo, e que foi as torres gêmeas, e que o mundo não tem líderes, e aí o tiro, sei lá, acertou a orelha dele. Lógico que ele está se referindo, né, ao fato que aconteceu de ontem para hoje. A gente sabe. Agora, eu quero saber se o irmão da igreja que está lá, né, no interior
de qualquer outro estado, você está entendendo isso. Você está entendendo isso, né? Aí ele diz o seguinte: o outro, todo mundo está vendo, senil. Quem que é o outro que está senil? Ele está se referindo ao atual presidente dos Estados Unidos, que ele está querendo dizer que, então, eu não vou ficar falando nome aqui, né, porque de repente o YouTube pode não gostar, mas ele está querendo dizer que o atual presidente está velho, não fala mais coisa com coisa. Ô, irmãos, vocês não estão percebendo nenhuma coisa parecida por aqui, não? Não estão percebendo nada parecido, não? De gente que fica falando coisa que não faz nem sentido, ou pelo menos que não faz sentido para você que está aí, na igreja aí. Você entendeu tudo isso? Você sabe o que está acontecendo? O que isso tem a ver com a Bíblia e com o fato, e com profecia, e com qual profecia, e com tem líder que não tem líder? Então, olha só, né? Aí ele vai mais longe ainda. Porque as igrejas e os templos estavam construídos, eram só ornamentos, grandes construções. Inclusive, hoje, nós estamos vendo na França, pela segunda vez, aquele templo lá pegando fogo. E também para quê? Para quê? Irmãos, aí então quer dizer que lá um templo pegou fogo, pela segunda vez, aqui ele está dizendo. E o que é que isso tem a ver com alguma coisa que está sendo ensinada do livro do Apocalipse nessa escola bíblica? Ah, mas o que é? Você quer falar o quê? O que você quer dizer pelo fato de ter pegado fogo, de ter acontecido um incêndio lá? Entenderam? Irmãos, olha só. Até abro aqui e olha só, irmãos, é um blá, blá, blá sem pé nem cabeça, tá certo? Aí ele vai dizer, porque ele sabe que se ele não mandar, agora ele está se referindo ao presidente da Rússia. Aí agora ele foi lá para a Rússia. Aí ele vai falar sobre o presidente da Rússia. Porque ele sabe que se ele não mandar matar, quem vai morrer é ele. E ele, para ficar no poder, tem que estar ali. É o poder do homem. Meus irmãos, eu consigo aplicar isso aqui à situação de uma seita que eu conheço. Eu consigo aplicar exatamente a frase dita por Gedeuti, eu consigo aplicar ela do ponto de vista espiritual, a assassinato de reputações de pessoas, entendeu? De fazer inimigos, de construir inimigos, e aí você tem que acabar com os inimigos, senão você não quer sair do poder, não é verdade? Não, eu não quero sair do poder. Estou me referindo, é lógico, vou ser claro aqui, eu estou me referindo ao próprio Gedeuti, que enfrenta uma batalha aí com um monte de inimigo que ele criou, porque, obviamente, ele aqui está na mesma situação que ele relatou. Ele tem que ficar tentando anular, vou usar essa expressão melhor até, né? Porque fica mais claro para você. Ele fica tentando anular as pessoas que estão criticando a sua liderança, anular, tá bom? Anular essas pessoas. Por quê? Porque ele não quer sair do poder. Quantas pessoas estão clamando para poder substituir esse poder na Igreja Maranata? Mas aí ele vem e fala do presidente da Rússia, porque ele sabe que se ele não mandar matar, quem vai morrer é ele. E ele, para ficar no poder, tem que estar ali. E é o poder do homem. Então, né? O que você me diz, Roseli? Eu acho que Gedeuti, quando falou do profeta Sofonias, eu já tinha ouvido falar sobre esse versículo, porque na época das Torres Gêmeas, quando que foi que caíram as Torres Gêmeas? Nós ainda não estávamos na Maranata, né? Acho que ainda estávamos na Maranata. E foi aquele verso, Sofonias 1,16, que diz assim: dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Mas aqui ninguém pode dizer que essas torres altas, o Sofonias está se referindo às torres gêmeas. De jeito nenhum, isso aqui não tem nem... Para mim, isso aqui não faz nem sentido, né? E Gedeuti, realmente, para falar coisas que não faz sentido, é com ele mesmo, né? Ficou aí falando de um presidente e do outro, falando do negócio daqui, dali, e rodou para cá, e rodou para lá, e joga a cintura para um lado, para o outro, e não chega a lugar nenhum. Eu falo assim, isso é uma vergonha, essa escola bíblica dominical. Mais uma vez, eu quero repetir exatamente, vou repetir para quem não entendeu.
é vergonhosa essa escola bíblica dominical. Porque se você vai dar aula, você tem que ser bem claro. Você tem que colocar o nome do profeta, o versículo, você tem que colocar a mensagem ali, exatamente, né, o texto e o contexto. Você tem que trazer o contexto daquele versículo. Você tem que falar, não é? Irmãos, a gente não dá aula só em cima de um versículo. A gente tem que pegar, às vezes, é o livro todo, o livro do profeta todo. Às vezes você tem que pegar o livro anterior, o livro posterior, e tem coisas que você tem que pegar, às vezes, a Bíblia toda para poder entender o que ele está dizendo e trazer dentro do contexto. Agora, eles não, eles nem têm essa preocupação. Afinal, né, é Deus que revelou, né? É o Senhor que falou, é o Senhor que revelou que tem que ser assim mesmo, né? Então, né, deixa assim mesmo, né? Já que está tudo revelado pelo Senhor mesmo, né? Eu falo, gente, olha que pobreza, que chamar um negócio desse de estudo. Isso não tem. Ele joga daqui, joga dali, jogou um monte de coisa, que eu nem vou ficar repetindo, porque a gente está aqui no YouTube, né? Mas não faz sentido nenhum, não tem clareza nenhuma. As coisas, você vai dar aula, você tem que ser claro, objetivo, trazer ali o versículo dentro do contexto, como nós falamos, explicar o que estava acontecendo naquela época. Não, mas o marcador profético, o marcador não sei o quê, o mistério, não sei o que lá, blá, blá, blá. É triste tudo isso, a gente só tem a lamentar, porque é lamentável saber que tem pessoas que ainda estão se alimentando desse alimento, desse pão embolorado que está sendo servido por essa seita maranata. Roseli, a situação das torres foi em 2001. E só que é o seguinte, ele deveria pelo menos então dizer, né, como eu falei, então aqui profeta, aqui qual é o contexto, até porque o que era torre naquele texto lá, olha lá no original, o que significa torre lá é o que era uma torre naquele tempo lá nos Estados Unidos em 2001. Enfim, mas como eu falei, como é que você vai comentar uma coisa que ele soltou assim, largou tudo jogado, né? Mas, Joaquim, diz aí, o que você percebe sobre tudo isso? Só, Judetti é jogador, né? Judetti é jogador. Judetti tem um tabuleiro e ele é o cara, só ele que mexe as pedras. Não sei se você já viu uma chargezinha, tem um velhinho que ele joga um xadrez sozinho. Aí ele senta do lado, corre pro outro, joga contra ele também, corre pro outro, joga para ele, depois ele ri. Ganhei! Tem uma chargezinha de um velhinho fazendo isso. Eu lembro do Judetti. Só que o Judetti tem uns cães de caça dele, pastor Sol. Tudo que ele falou aí, pastor Sol, entre linhas, ele disse, aqui mando eu. Eu faço e aconteça porque eu sou o dono. É só ler, né, entre linhas. O Judetti não é bobo de falar explicitamente o que ele quer fazer. Sabe? Então, ele falou entre linhas, então tudo que ele falou dele. Ele falou dele, sabe? E ele põe um monte de cachorrinho de caça para farejar nas regiões quem está contra o ministério revelado dele, né? Para ele poder oprimir e mandar para mais longe, de preferência longe da família. Porque, irmãos, vocês não conhecem Judetti Gueiros. Vocês não conhecem. Eu convivi 34 anos ao lado do presbitério, quando um pastor não obedece uma regra do Judetti, ele troca o pastor de igreja para ficar longe da família, manda o pastor para longe da sua residência, para andar estrada de chão, buraco, barro, porque ele foi contra o Judetti. Só que o Judetti, pastor Sol, o Judetti ele tem um grupo de caçadores. Né? Eu imagino que, né, talvez o senhor nunca teve a oportunidade de caçar, né? Eu já morei no interior, a gente fazia isso quando era menino. Para a gente levar os cães para casa, a gente tem que alimentar eles bem.
para eles não comer a caça. Porque senão eles pegam a caça e comem ela. Então, esses caras que estão defendendo o Judeuti, caçando os oponentes do Judeuti, são bem alimentados, estão com a barriga gorda. Estão bem alimentados. São um bando de cachorrinho. Faz, senão não tem ração, entendeu? Não tem o cuidado, eu não vou largar você morrer de fome, ou faz o que eu quero. Aí tem pastores de Vila Velha morando em apartamento da igreja, talvez ninguém sabe disso, né? Morando em apartamento da igreja, sabe? Viaja por conta da igreja, cartão corporativo, sem limite, para gasto, né? Antigamente aqui no centro de Vila Velha, não sei se ainda está acontecendo isso, tem um restaurante que tinha o horário dos Maranata. Todo mundo no cartão corporativo. Então, esse tipo de cachorrinho, de caça, tem que estar bem alimentado. Senão ele vai lá, pega um coelho e come um coelho, você fica sem nada. Ele tem que se matar, tem que trazer pelo menos morto, que eu matei o que estava procurando. Aí o dono da caça fica alegre. O Judeuti se alegra com isso. Ó, pegaram um pastor lá, ó, que ele não ligou o satélite. Tira ele. Ele tá onde? Ele tá no centro de Pernambuco lá. Não, manda ele lá pro interior de Pernambuco. Lá pro semiárido, manda para lá. Mas pastor, lá, o Judeuti, mas lá no semiárido, não tem nem condição. Se vira. Chega lá, pega um jegue, leva. Entendeu? É contra a revelação. O Judeuti, irmãos, é a revelação da Maranata. Você pensa que desastre, hein? É a revelação. Ele é o cara, que ele é o mentor da revelação. Ele tem um canal direto com o Senhor. Não sei que Senhor é esse. Não sei que Senhor é esse, né? Mas é isso aí. Ele fez uma analogia, e a analogia é bem fácil de captar. É bem fácil para quem conhece o Judeuti. Inclusive, Joaquim, é bem interessante isso que você falou, porque eu gravei uma entrevista com um pastor, um ex-pastor da Igreja Maranata de Maceió, que é o Júnior, do canal Somos Podcast. E ele contou tanta coisa, Joaquim, que ele falou 2 horas, tanta coisa que ele contou. E essas coisas que você acabou de falar sobre esse modo autoritário de Judeuti com as pessoas que discordam, ele contou vários exemplos que ele viveu e de coisas que aconteceram. Então, como foram 2 horas, eu tive que dividir a entrevista em 2 partes. Então, eu já estou editando. A primeira parte eu vou colocar no canal Maranata Anátema na quarta-feira, e a segunda parte, então, vai ser publicada na sexta-feira. E veja bem, quando vai chegando no final da primeira parte, aí o negócio já começa a esquentar, entendeu? Já começa a esquentar. E esquenta muito mais, então, depois, na segunda parte, que vai ser o vídeo de sexta-feira. E eu achei interessante comentar isso aqui, porque é isso que você fala, porque você, Joaquim, embora você conheça porque você tem o seu telefone publicado, né, em todas as nossas lives, e as pessoas fazem contato com você, trazem muita informação para você, assim como chega informação para nós também. Mas, então, o que você fala, as pessoas podem dizer, mas como é que ele sabe, né? Como é que Joaquim sabe? Joaquim não era o pastor lá nesse local, como é que ele sabe disso? Então, é muito interessante quando vem um pastor que participou do negócio e começa a contar as coisas. Então, Joaquim, isso vai confirmar o que você está falando aqui agora, tá? Então, a prova já vai estar nesses vídeos que vão ser publicados no Maranata Anátema. Agora, vejam bem, sobre escola bíblica, né, é difícil tirar alguma coisa dessa escola bíblica de Judeuti, mas veio no final a lavação da roupa suja. E Judeuti disse o seguinte: os irmãos que estão na escola bíblica dominical, que não estão assistindo na TV, o que está passando na TV. Então, na verdade, ele está dando aquela espetada nas pessoas. Ele está dizendo que as pessoas que estão na escola bíblica não estão obedecendo e ligando a televisão para dar audiência para Maranata. Ou seja, porque, como nós já mostramos aqui, a audiência é zero, praticamente. A audiência dessas TVs é zero. Ou seja, eles só estão gastando muito dinheiro na televisão com isso. E aí, então, ele quer forçar as pessoas a assistirem à TV. Então, agora, além de você ser obrigado a mandar link,
ser obrigado a ir para a igreja para assistir satélite, ser obrigado a ficar lá sentado num banco lá ouvindo Gedeuti, às vezes no sábado à noite, no domingo à noite, em um culto especial. Agora ele ainda quer forçar você, né? Ele força também você a ficar mandando respostas para ele, para poder ele dizer que está tendo participação. Não está tendo, ele vai dizer isso agora. E ele ainda quer obrigar as pessoas a ligarem a televisão e deixar lá ligada, lá, ainda que seja ligar e deixar ligada, para poder ter audiência. E a reclamação dele aqui é exatamente essa. Ele está dizendo o seguinte, que as pessoas que estão na escola bíblica não estão assistindo a TV, né? O que está passando na TV, que é a programação da Maranata. E ele diz mais, porque os pastores não estão passando para eles. Então a culpa é de quem? A culpa é de quem? Do pastor. Mais uma vez, a culpa é do pastor. A culpa nunca é dele, a culpa nunca é da programação, a culpa nunca é da cúpula, a culpa vai cair sempre na cabeça desse pastor que está aí, né, servindo a Gedeuti, carregando as pessoas para lá e para cá, assistindo, orando, visitando, pagando muitas vezes as contas, tirando dinheiro do bolso para poder colocar as coisas na igreja, porque não recebe nada do presbitério, dando a sua vida e ainda entregando 10% do seu salário todo mês, e a culpa é de quem? É sempre dele. E aí ele, mais para frente, ele vai dizer o seguinte, agora, eu queria observar o seguinte, com relação a alguns estados, nós temos observado a necessidade de melhorar a participação na escola bíblica dominical, ou seja, agora ele vai arrochar os estados que não estão correspondendo à expectativa dele. Ele tem uma expectativa, ele passa essa expectativa para as pessoas, ele quer 100% das pessoas lá assistindo escola bíblica. Só que as pessoas não querem mais ir para essa escola bíblica dele. Até porque ele tem um celular e pode assistir isso de casa mesmo, né? Tem uma televisão em casa, pode assistir de casa, mas ele quer fazer com que as pessoas peguem um ônibus, peguem o carro, gastem gasolina, saia caminhando. Se você morar na roça, saia caminhando aí, saia de bicicleta, para você ir lá para a igreja para poder assistir Gedeuti no satélite. Ele quer isso, né? E aí ele vai dizer, então, quais são os estados que não estão correspondendo. Eu fiquei de cara aqui, porque é quase tudo, olha só. Então ele diz, ó, nós temos aqui o estado do Acre. Começou, então, Acre, o estado de Amazonas, Bahia, e até estranho que a Bahia não esteja produzindo tudo aquilo que pode, ainda cobra dos baianos ainda, né? Aí depois ele vem, Distrito Federal. Meus parabéns, Distrito Federal. Pelo menos está mostrando que aqui tem alguém que pensa nesse lugar. Aqui no Distrito Federal não é possível, né? Que as pessoas aqui estejam engolindo uma coisa dessas. Então, parabéns, nossos parabéns ao Distrito Federal. Aí ele continua. Mato Grosso do Sul. O outro Mato Grosso. Pará. Piauí. Rio de Janeiro. Roraima. Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Irmãos, o que está sobrando? Porque ele já falou, né, na semana passada, de outros estados, já falou que Espírito Santo é o que tem de pior em termos de obediência aí às ordens dele. Irmãos, o que está sobrando? Será que ele não percebe? Olha só, eu sempre observei muitos professores que eu tive ao longo da vida fazendo esta observação. Quando ele aplica uma prova e o resultado da turma inteira é muito ruim, ele tem que fazer uma reflexão. Por quê? Porque o problema pode não estar na turma, o problema pode estar no professor. Porque como é que ele dá, né, um semestre de aula e quando vai aplicar uma prova ninguém sabe nada? Né? Ninguém, todo mundo está abaixo da média. Será que o problema está com todo mundo ou será que o problema está com o professor que não está conseguindo transmitir a matéria? É uma reflexão que deveria ser feita, inclusive por Gedeuti. Gente, se tem tantos estados assim no Brasil que não estão ligando esse satélite, não estão mandando essas respostas, não querem mais participar, por que é que ele não faz essa reflexão e para pensar? Será que esse problema está em todo mundo? Será que esse problema não está em mim? É a nossa sugestão, que Gedeuti faça essa reflexão. E ele continua, olha só. Agora uma atenção especial aqui. As igrejas de Vila Nova, em Queluz.
observe o coordenador para ver a situação dessa igreja. Então, agora ele começa a cobrar os coordenadores. E outra, provavelmente vai ficar tentando mudar, mas o que adianta mudar? Eles estão já todos, né, o cavalo de Troia está aí, nem adianta mudar mais, né? Observe o coordenador para ver a situação desta igreja. Aqui ele diz mais, tem que tomar providências, né? Tem que tomar providências. Igrejas que estão sendo mal atendidas, tem que ver o motivo, se o pessoal adoeceu, o que está acontecendo? Não, Gedeuti, ninguém adoeceu. Gedeuti, você sabe que ninguém adoeceu. As pessoas não querem ir, só isso. E o problema não está nelas, Gedeuti. O problema está em você. Eu lamento ter que falar isso para você, né? Porque você falou lá do presidente dos Estados Unidos, mas não quer observar a sua própria situação. Veja, faça uma reflexão se o problema não está em você, porque ninguém quer ir para essa sua EBD ficar assistindo satélite. Aí ele diz o seguinte, continua, nós estamos agora dominicalmente, vamos mostrar aqui as necessidades para que sejam tomadas as providências. Então ele diz o seguinte, ele vai mostrar lá na escola bíblica, no YouTube, ele vai voltar a ficar falando no YouTube, essas mazelas que ele próprio criou. Em vez de estar mandando correspondência, porque às vezes chega na segunda-feira, hoje mesmo eu ligo. Então ele está dizendo o seguinte, que ele estava tentando fazer contato com as pessoas, mas ele não vai mais fazer isso. Ele diz, vou deixar de fazer isso. Vou fazer aqui. Gedeuti vai ficar usando o YouTube para poder expor os pastores, mas ele não percebe que, na verdade, ele está se expondo. Ele está expondo a mazela que é essa escola bíblica dele e está expondo a incapacidade que ele tem de administrar a igreja já nesta idade que ele está. Que não está colando mais o autoritarismo, não está colando mais esta imposição, não está colando mais enfiar goela abaixo das pessoas, o que elas não estão mais suportando. E vamos lá. Então, aqui, Divinópolis, nós temos Serra Verde, nós temos Perdigão. Faça favor, coordenador. Observe isso, chamando a atenção do coordenador aqui no YouTube, de Perdigão. Não sei nem o que é isso. Perdigão, que eu saiba, é salsicha, né? E nós temos aqui Fazenda Coutos, lá da sua terra lá, tá falando com alguém lá, né? E mais Urbis, também não sei o que é isso. E ele complementa dizendo o seguinte... Os coordenadores, por favor, mandem durante a semana um relatório a respeito dessa igreja. Então, ele vai pedir relatório sobre o que está ruim na visão dele no YouTube. Então, ele não pode mandar uma circular, ele não pode falar com os pastores, ele não pode ligar exatamente. Talvez sabe que agora é quase todo mundo, né? Não, ele vai ficar, então, a semana toda ligando. Tá todo mundo, né? Mas ele está dizendo que o presbitério vai tomar conta disso daqui para frente. Quanto tempo que ele está falando isso? E não acontece nada. Sabe por quê? Porque Gedeuti não tem mais o que fazer. Ele tem um ditado que diz o seguinte, quando o governante ou os governantes perdem a vergonha, os governados perdem o respeito. Lamento dizer, mas é o que parece estar acontecendo. Roseli, o que você nos fala? Se não me engano, Queluz é aquela cidade que a gente passa ali para ir para o Rio de Janeiro, sai da Dutra ali. Passamos já várias vezes ali para Aparecida, ali do norte, ali, para aqueles lados ali, Queluz, né? E dá os parabéns para Queluz e para essa cidade, dá os parabéns aí para o Distrito Federal, né? Para esses outros estados aí que estão deixando de assistir, de ligar o satélite, deixando de participar dessa escola bíblica dominical, que a gente sabe que isso tudo é um teatro, porque eles mandam pergunta e mandam a resposta também. E é interessante que eu quase não vejo, mas eu liguei à escola bíblica hoje do Gedeuti, e como já era umas 11h30, tinha uma irmã dando aula, eu queria até comentar sobre isso. Mas eu percebi que a irmã, na verdade, ela estava lendo o teleprompter, né? Ela estava lendo, contando a historinha ali para as crianças e lendo no teleprompter. Pelo que eu entendi, né, pelo que eu percebi ali, deve ser algum pastor que escreve tudo ali no teleprompter e a irmã simplesmente só lê, né, como se fosse a irmã dando aula.
gente sabe que não é ela que está dando aula, que não é nada que sai dela, que sai... Não, é algo que está ali, que vem do presbitério e ela só lê. Ela já tem um formato aquilo, né? Do mesmo modo, seita é assim, já é tudo formatado, já vem a pergunta, já vem a resposta, você tem que estar enquadrado, como eu disse Joaquim, se você não estiver enquadrado ali, você pode ser expurgado, você pode ir, né, vai para a fogueira, vai, né, vai ser eliminado, vai ser lançado ao fogo ali, né? Então, a gente sabe que a seita funciona dessa forma, né? Existe um formato e você tem que estar enquadrado ali. Agora, então, nesse caso da irmã, me pareceu que ela estava apenas lendo, né? Do mesmo modo que essas participações. Eles estão ali lendo aquilo ali, né? Eles mandam a pergunta, mandam a resposta. Então, tudo é um teatro, é uma farsa. Não existe escola bíblica dominical. Ninguém ali está ensinando nada, estão apenas doutrinando seus adeptos. Seita funciona desse jeito. Eles querem doutrinar, é a doutrina deles, é uma doutrina própria, algo que vem da mente do guru da igreja, da instituição. Né? É algo que vem ali de uma mente humana. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Senhor nosso Deus, não tem nada a ver com o Espírito Santo, não é nada espiritual. Seita não tem nada de espiritual ali dentro. Ah, mas tem experiência, eu tive experiência. Ah, você não sabe o que está falando, porque não, eu tive uma experiência, está cheio de gente que dentro do Rosa Cruz tem experiência, dentro do Seixo Noé tem experiência, dentro do Espiritismo tem experiência. Tem gente que, alcoólatras, vai para uma associação do AA, tem uma experiência que não tem nada a ver com de espiritual, tem uma experiência e deixa o seu vício e continua ali dentro, porque é acolhido ali dentro, né? As pessoas acolhem ele ali dentro, né? Então não é uma experiência divina, mas é uma coisa humana, né? Então as pessoas ficam confundindo, colocam a experiência acima da palavra de Deus, acima dos princípios de Deus, colocam experiências pessoais acima de qualquer outra coisa. Então, assim, hoje em dia, o que Gedeuti não percebeu ainda é que o mundo mudou a configuração. Hoje nós vivemos num mundo cheio de informação. Só não quer saber o que é a seita Maranata, quem não quer mesmo saber. Porque já fez um buraco e enfiou o pescoço lá dentro. Tem até um animal lá, uma ave, esqueci o nome, não sei se é... que põe depois... Avestruz. Faz o buraco e enfia a cabeça lá dentro. Tem gente que tem essa síndrome de avestruz e entra aqui no canal e fica, vai pregar o evangelho. Você tá com, como é que é? Tá com mágoa. Mas, pelo amor de Deus, isso aqui é um serviço de utilidade pública. É isso que você não entendeu. A gente faz isso por amor às pessoas que estão ali dentro se definhando. Maridos que estão ali dentro acabando com sua família, acabando com suas esposas, estão sendo ali dentro, sabe que carrasco de uma família, às vezes ele nem perceber. Ele está ali dentro, sabe, oprimindo sua mulher, oprimindo seus filhos, oprimindo sua família, e não está percebendo. Então nós estamos aqui por uma questão de utilidade pública. Aqui não tem ninguém com mágoa do Gedeuti. Aliás, eu acho o Gedeuti muito engraçado. Acho o Gedeuti, volta a ser o que você era antes, Gedeuti. A gente está sentindo falta daquele Gedeuti que dá patada no Josias, né? Aquele Gedeuti que já chamou uma professora de... Como é que ele falou? Se confundiu com uma pessoa que estava passando, sua rolha. Ô, sua rolha. É esse Gedeuti, né, que vocês estão aí seguindo. O Gedeuti que chama uma professora de rolha. É esse Gedeuti que vocês estão aí aplaudindo e sendo conivente com ele, né? Então, olha, eu acho que o mundo, sim, mudou de configuração. Gedeuti não está percebendo isso. As coisas estão de mal a pior. Ele está refém dessas pessoas. Antes as pessoas eram refém de Gedeuti. Agora, sabe o que aconteceu? Ele virou refém. Gedeuti, que situação triste a sua, com 92 anos, não sei quanto, refém desses concordinos seu aí, né? Criou um monte de cobra, tá tudo em volta de você, só que essas cobrinhas agora estão tudo se levantando assim. As cobrinhas estão
Estão tudo se levantando, estão tudo ficando esperto agora, essas cobrinhas aí. E olha, é isso mesmo. A Maranata parece que é um ninho de cobra, né? E as pessoas estão se levantando, não querem mais, né, ficar aí. Para Gedeuti, eu estou dizendo assim, do ponto de vista de Gedeuti, ele criou esse ninho em volta dele. Ele criou, que ele chama de um ninho de amor. Ninho de amor mesmo. Nossa, ai, Manaim é um ninho de amor. Ninho de amor, que ninho de amor. Isso aí dentro deve ser, aí nos bastidores, eu imagino como que deve ser aí dentro o negócio. O pau quebrando aí dentro, aí, a hora que desliga esses microfones aí, a hora que, sabe, eu fico imaginando como que o pau quebra aí dentro aí desse negócio aí. O Gedeuti sim. Eles ficam, vocês têm mágoa. Gedeuti se tem mágoa de Anchieta, ele tem mágoa, assim, ele se sentiu até hoje traído, ele está ressentido com as pessoas que saíram, ele não se conforma de ter um canal como o nosso aqui, dando voz para as mulheres. O Joaquim está aqui dando voz para todas as pessoas que se sentem, sabe o quê? Às vezes se sente oprimida, às vezes se sente que não, acho que o sistema religioso não é o meu lugar, acho que o sistema religioso... Não, olha, irmãos, está na hora da gente pôr a boca no trombone, está na hora da gente começar a pensar e raciocinar, e saber a importância que tem esse canal. Tem importância, a gente sabe disso, né? Joaquim tem uma importância enorme aqui dentro do canal, no Facebook, as informações que ele traz, e se não, o Solo sempre fala, não, chama o Joaquim, sabe por quê? Porque senão é ele que tem coragem de colocar o telefone dele aí. Tem gente que entra no canal anônimo no canal, que não tem coragem de colocar o seu nome de batismo. Entra lá com outro nome, com não sei o quê, PPP, com número, com outra coisa lá. Mas o Joaquim está aqui dando a cara para bater, põe até o número do telefone, o número pessoal dele. O Joaquim falou que tem mais de 4.000 contatos no telefone dele. E as pessoas não percebem isso, né? Mas o Joaquim não é pastor. Eu falo assim, o Joaquim não deixa de ser um pastor. Muitas pessoas falam assim, o pastor Joaquim, para mim, o Joaquim é um pastor, porque é ele que tem cuidado das outras pessoas, é ele que tem zelado pela alma de muita gente aí, que está estraçalhada, deprimida, mulheres que estão numa opressão, numa dificuldade nos seus lares, casada com pastores que não sabem nem o que fazer, dentro dessa seita, que às vezes liga para o Joaquim, desesperada, precisando de uma oração, precisando de um conselho, e está aí o Joaquim dando conselho para essas irmãs. Então, mais uma vez, eu digo assim, a importância desse canal, a importância de ter uma pessoa como Joaquim, de ter uma mulher como a Roseli, que de vez em quando fala as coisas aí, tal, não sei o quê, mas a gente tem que dar voz para as mulheres também aí dentro desse sistema religioso, dentro dessa seita Maranata. Muito bem, Roseli. Quero assinar embaixo aqui, viu? Agora eu vou passar para o Joaquim, e inclusive para o Joaquim, viu, Joaquim? Aproveita aí, comenta essa questão aí de os estados todos aí não estão correspondendo o Gedeuti, e comenta também se por um acaso foi tomada alguma providência em relação à Praia da Costa 4, que em pleno, acho que final de semana, né? Sábado, as pessoas saíram para poder assistir o Hernandes Dias Lopes, deixou a igreja vazia lá. Eu quero saber, né, se aconteceu alguma coisa com esse pastor da igreja de Praia da Costa 4. O que você nos fala, Joaquim? Na realidade, né, Praia da Costa 4 não tem como fazer nada. Praia da Costa 4 é do Ministro Preste, né? É o pastor lá, né? E tinha que ser amassado, como faz com todo mundo, né? Mas é aquela turma que está do lado do Gedeuti. Então, quem está mais próximo da mesa é que come os melhores pratos, se é que vocês me entendem. Então, isso é assunto encerrado, né? E quanto ao Gedeuti tomar providência com os estados, ele não tem como tomar providência. O cavalo de Troia hoje é maior do que o Gedeuti. Vou fazer uma analogia, pastor Sol, que eu acho que é bem colocado, né? Eu gosto muito de assistir esses canais sobre as migrações africanas, sobre natureza, e sempre no meio dos antílopes tem um chefe, um que toca
né, que cita onde passa e tal, os lugares mais fáceis, onde tem menos perigo. Mas vai levantando outros possíveis chefes, né? E com o tempo o chefe envelhece. E aí o que eles fazem? Eles começam a andar na frente e deixar o chefe para trás, porque ele já está velho, doente, já não anda direito, porque ele tem que deixar ele, tem que sacrificar o chefe velho para os leões e para as hienas. É o que está acontecendo no Judeti hoje. Levantou um grupo, está na frente há muito tempo, e ele está para trás, à mercê dos leões e das hienas que estão do lado dele, que ele achando que ele é amigo dele. Você está entendendo? Tá amigo dele. Então ele não tem amigo, Judeti. Judeti só fez inimigo, até na família. Judeti só fez inimigo. Mas voltando ao assunto aí, pessoal, das igrejas aí que do quantidade de pessoas e tal. Olha só, o Judeti Gueiros, ele tem igrejas que não, a maioria das igrejas não está mandando nada, não liga satélite, nem diz está mandando. Nem diz não está mandando. O Judeti está desligado totalmente. Tem pastores que estão pegando os valores locais, estão fazendo como igreja congregacional. Tem necessidade na igreja, usa o dízimo. Eu estou falando porque eu tenho alguns no meu PV. Então o Judeti não vê esse dinheiro mais. Então o Judeti está preocupado em pagar essa turma dele, pagar esse monte de milhões de reais com um advogado, esse monte de milhões de reais com marketing, perdeu essa. Né? Só que as igrejas que estão assistindo o satélite, pessoal, tem igreja que tem 2 pessoas, no domingo de manhã, assistindo o satélite. Aí lá está aparecendo que o sinal está ligado. Mas tem 2 pessoas na igreja. A pessoa tem para 250 pessoas, tem 2 pessoas na igreja. E ele falando esse monte de bobagem, mas muita bobagem, sabe? E aí os pastores que tá com medo de perder a boquinha, né? Porque tem umas boquinhas, pessoal. Tem boquinha, não tem jeito. O que eles estão fazendo? Eles estão pegando o CPF dos irmãos, mandando contribuição aleatória, sem os irmãos da igreja saber. A igreja lá no fulano mandou não sei quantas respostas. Conversa, não mandou resposta, não. A igreja tem 70 pessoas, o pastor pegou 40, 50 lá CPF, pegou os diáconos, o obreiro mais bitolado ali, escreve lá o que é. Aí é só repetir de novo, que a resposta já vem pronta. E aí manda para o presbitério, via e-mail, via não sei das quantas, eles estão felizes da vida. Então não tem ninguém vendo Judeti na realidade. Não tem ninguém vendo ele. Então, de cada 100 pessoas, eu duvido que 10% está tendo Judeti. Não tem 10%. É só olhar os canais dele. Tá? E outra coisa, quando os irmãos da Maranata, né, estiver assistindo Judeti e notar que ele está com ignorância, com ódio, entendeu? Destilando o ódio dele, o Judeti não tem prumo, não tem ética para ficar no canal de YouTube fazer o que ele faz. É um perigo, tá, pastor Solo? Eu falo para a sociedade em geral, falo para as autoridades, que o Judeti faz nos canais é um perigo, criando pessoas extremistas. Você imagina só, pastor Solo, eu saindo na rua de Vila Velha, encontro o extremista Maranata, ele me dá uma surra, me bate em mim, me joga no chão, me mata. Porque agora eu sou um caído. Porque Judeti diz que a gente não vale nada. Você está entendendo? Então, quando os irmãos ouvir isso, vocês vão lá no canal fazer uma denúncia por ódio. Cada irmão da Maranata que se sentir, achar que o Judeti deve sair, vai lá e denuncia o canal por ódio. Aí, o canal começa a cair, eles trocam o Judeti. Né? O Judeti é um cavalo velho, ele está para trás, ele está à mercê do leão e da hiena. Entendeu? E sobre o presbitério tomar conta das igrejas, né? Eu mandava resolver tudo, né? Não toma conta de nada. Ele não tomou conta nem do caixa da igreja e nem do caixa da Fundação Manuel Passos Barros. Eles não têm condição moral nenhuma de tomar conta de ninguém. Eles não cuidam nem da família. Como é que eles vão tomar conta de alguma coisa? Eles tomam conta nem da vida deles. Nem da vida deles. E aquele que Luiz está falando, irmão Roseli? Ah, o que Luiz? Que Luiz é o reduto daquele nós não temos para onde ir. É o coordenador, né? Nós não temos para onde ir. Essa obra, nós não temos para onde ir. Então, vocês já entenderam quem é? É o tal do não temos para onde ir. É o reduto do que Luiz lá. Então, ele também está mais ou menos enrolado, né, filho? Vai levar pancada.
Ok, Joaquim. Bom, irmãos, aqui nós já passamos, inclusive, da hora, mas tem 3 assuntos aqui que eu queria, inclusive, ler o e-mail que eu recebi da Itália, a mensagem que a Roseli recebeu, e uma mensagem que eu recebi também sobre a utilização, novamente, o aluguel do Manaim de Cariacica para evento da Assembleia de Deus, mas desta vez, vejam só, me informaram que a Igreja Maranata, ela está usando os voluntários da Igreja Maranata do tipo brigada, do tipo som, ou seja, alguns voluntários vão lá para poder cuidar do lugar, para que o lugar seja alugado, ou seja, você está prestando um serviço para a igreja oferir rendimentos com aluguel de Manaim para eventos que são de uma instituição religiosa que eles dizem que nem vão para o céu, ou seja, é um grupo religioso que é a Assembleia de Deus para a Igreja Maranata é o quê? É o movimento. Então eles estão alugando o Manaim deles, aquele lugar santo, sagrado, que você que é membro da Maranata só pode pisar o pé lá, se consultar, se Deus revelar, né, passar pelo grupo de intercessão, fizer 7 dias de jejum, 7 dias de madrugada para você ir lá, mas o Manaim pode ser alugado para eventos de movimento, e ainda usando serviços voluntários de membros da Igreja Maranata. Então, essa informação chegou para mim também. Eu vou comentar aqui o e-mail da Itália, não vou nem ler o e-mail da Itália, vou só comentar o outro também por conta do tempo, tá certo? Senão eu iria ler se tivesse mais tempo. Mas o e-mail que eu recebi da Itália tem muitas informações, mas a pessoa fala que está acontecendo algumas coisas que ele considera vergonhosa, né? E que tem um pastor que fez alguma coisa errada aqui no Brasil, foi para lá e lá ele pode ser pastor. Aqui no Brasil ele não pode ser pastor, mas lá ele pode ser pastor. Sim, eu não vou ler aqui, não, eu vou pular, né? Eu achei, assim, algumas coisas bem interessantes, mas ele diz aqui, ó, o e-mail diz o seguinte, que tem 100 pessoas lá revoltadas com o Gedeuti, tá certo? Tem 100 membros revoltados com o presbitério, né? Porque o presbitério resolveu fazer uma aquisição em Turim, para uma igreja que tem apenas 15 pessoas da região, ao invés de fazer essa aquisição em Milão, que deve ter mais pessoas. Então, eles estão dizendo que as pessoas já estão ficando já revoltadas com o Gedeuti. Mas, enfim, eu vou pular aqui, depois vocês podem comentar. Agora, olha só o WhatsApp que a Roseli recebeu, que está dizendo o seguinte, eu não sei o que eu vou poder ler aqui, né, porque a pessoa deu nomes, né? Mas vejam só. Então, ela diz assim, Roseli, esta semana uma família saiu da igreja onde eu estou. E tem uma outra que está quase saindo, pois já está visitando a igreja do pastor Anchieta Carvalho. Então, preste atenção aí, Gedeuti. Tem mais gente que já está namorando, né? Anchieta Carvalho, e você vai perder mais membros para o seu querido pastor Anchieta Carvalho. Mas olha só, vamos ver o que eu posso ler aqui desta mensagem. Fiquei sabendo que o pastor fulano de tal, que eu não vou dizer o nome dele aqui, que saiu de uma igreja importante porque deixou de ir à EBD. Detalhe, esse pastor aqui que está se referindo faz parte da cúpula da igreja, tá, meus irmãos? Só para vocês entenderem. Um pastor da cúpula da igreja foi substituído porque deixou de ir à EBD mais uma vez, porque foi para a praia com a esposa. Então, olha só, membro, você que está aí, Gedeuti quer forçar você a ir para a EBD, mas o pastor da cúpula prefere ir para a praia com a esposa. E a pessoa colocou aqui a situação até, porque é o seguinte, que ele até ficou sumido, porque parece que um fotógrafo pegou algumas imagens lá e considerou que o biquíni da mulher do pastor... Ô, irmão, perdoe, né, mas... Enfim, né? O biquíni da mulher do pastor não estava muito adequado, né?
não estava muito adequado, né? Mas, enfim, olha, não, eu estou falando de alguém da cúpula da igreja, tá? E Gedeuti ia esbravejando com você aí, reclamando do Estado que não quer mandar respostinhas de EBD, né? Aí ele relatou isso aqui, né? Disse que alguém viu, fotografou, inclusive, né? Eu acho até, viu, Joaquim, depois você conta aí, mas eu acho que essa foto chegou aí para você, né? Eu escutei um comentáriozinho aí, né? Mas depois você fala. Aí o que que aconteceu? Passou esse fato e o pastor foi mudado, então, de igreja, mas ele não se convenceu que estava errado. Ele voltou a ir para a praia com a esposa dele, e desta vez foi ele, a esposa, eles foram jogar beach tênis na Praia da Costa e com a esposa de outro pastor. Olha só, hein, irmãos, e você aí, levando chibatada para poder ir para EBD, tá certo? E o pastor, que já tinha sido repreendido, agora ele volta, não, eu vou para a praia mesmo. Que negócio é esse de ficar assistindo satélite, né? Que absurdo desse, né? Eu casei aqui, né, com minha esposa aqui e tal, aí tem outra mulher de pastor também, vamos para a praia jogar beach tênis. Aí, veja só que absurdo, irmãos. Aí o que que aconteceu? Aconteceu um incidente nessa brincadeira de beach tênis, porque a mulher do pastor levou uma bolada na cara. Irmãos, olha só, eu não tenho nem como dizer, né? Porque isso aqui foi um relato. A mulher levou uma bolada na cara e ela precisou ser encaminhada ao hospital. Só que quando chegou lá no hospital, o médico desconfiou que pudesse ter sido uma agressão. Aí o que que acontece? Aí o médico ameaçou chamar a polícia, né? Porque ele desconfiou, né, tal, da situação. A mulher chega lá com o nariz quebrado, sei lá como é que foi esse negócio. Aí chegou lá e tal, o médico suspeitou, mas o médico sabia que essas pessoas, né, que são muito conhecidas, eram da Igreja Maranata, e acabou que parece que fez contato com um outro pastor muito conhecido, que é médico, E aí esse pastor que é médico resolveu, conversou ali, blá, 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 conversa muito bem, blá, 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 e aí ele deu um jeitinho na situação e não precisaram chamar a polícia. Meus irmãos, Roseli, o que que você me fala sobre isso? Olha, boa escolha desse pastor, né? Ótima escolha. Esse sabe viver a vida, né? A gente só vive uma vez só. Então ele fez uma excelente escolha. Pegou a mulher dele, foi para a praia, jogar frescobol, tomar sol. Parece que a mulher estava até de biquíni fio dental, sei lá como é que é o negócio, e acabou levando. O problema é que levou uma bolada. O problema foi esse. Mas como a gente está sujeito a tudo nessa vida, né? Eu acho que mesmo assim vale a pena, viu? Você correr o risco e ir para a praia é muito bom. Olha, é muito bom, né? Tomar sol é muito bom, né? Com a família melhor ainda. Né? Aliás, eu recomendo a gente ir para a praia com a família mesmo, né? Olha, leve sua mulher, leva seus filhos para a praia, tem que ir mesmo, né? Mas vai com uma roupa decente. Esse negócio de pega mal, com um fio dental, um negócio assim, né? Que às vezes, né, a pessoa vai jogar a bola, fica reparando nas outras coisas e não vê onde que a bola está e acabou que deu nisso, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Mas é muito saudável, a gente tem que procurar mesmo ter uma vida saudável. Aliás, essa escola bíblica do Gedeuti, pelo amor de Deus, né? Não tem quem aguente, né? Eu acho que as pessoas aqui de Brasília estão de parabéns. Acho que muita gente também tá indo lá para Caldas Novas, passar final de semana lá em Caldas Novas, deve estar indo aí para o lago aí, né? Quem pode alugar uma lancha, ir para lá é muito bom, né? E a gente tem que procurar mesmo, estar junto com a família, né? Porque esse negócio de igreja só divide família. Divide família. A pessoa entra no culto, o que acontece? Vai lá, o homem vai para frente, a mulher fica lá atrás. Isso aí, mas já começa por aí, já vê que tem uma coisa errada.
né? Igreja que a mulher não pode sentar junto com o marido, tem alguma coisa errada. Ah, mas ele é pastor, ele tem que ir para trás, ele tem que ir lá para frente, eu tenho que ficar atrás. Tá, tem alguma coisa errada nessa história, né? Eu já estou cansada de entrar na igreja e o pastor senta do lado da esposa, a esposa senta do lado do pastor. E esse é o padrão hoje em dia. Agora, a seita não, né? A seita tem outro padrão, né? Como eu já falei, né? Sistema religioso tem um padrão muito esquisito. Como eu já falei, né? Eu e o Joaquim, nós estamos fora do padrão, né, Joaquim? Mas nós estamos aí apoiando o pastor Sol. Estamos aqui, sabe? Dando voz a essas pessoas aí. E acho mesmo que esse pastor aí fez uma boa escolha, vai mesmo para a praia, vai mesmo, né, com a família. É muito saudável, muito bom, sol, né, vitamina D, né, é saudável, e hoje em dia a pior escolha que tem é ficar lá, é você se deslocar da sua casa, pagar gasolina, gastar gasolina para ir para a igreja, para ficar assistindo um negócio no telão lá. Ai, pelo amor de Deus, péssima escolha, péssima opção. E aí, Joaquim, Itália, Cariacica e beach tênis, o que você nos fala? Não, vamos começar com beach tênis, né? Como, né, eu diariamente sou acusado aí de crime de ódio, né? Eu andei recebendo umas fotos, né? Eu, por ética, eu até apaguei, né? Por ética, eu até apaguei, que não é a nossa função, né? Mas esse cara, ele é o tal do cuecão, né? Cuecão é fácil. Ei, cuecão, rapaz. Cuecão passou da hora de largar isso, né, cuecão? Mas, né, salário bom, né, para quem que vai, né? Então, é complicado. Inclusive, nós falamos nos vídeos aqui sobre, né, lá, inclusive na praia, ele tava com a cuequinha assim, né? A cuequinha bem petitinha, entendeu? Aquela cuequinha que ele queria usar quando tinha uns 15 anos, mas a barriga agora tá muito grande, entendeu? Então, era a situação. E largando realmente os atributos dele, né, da obra do Senhor, né, para estar na praia, né, e nossos informantes, né, viu ele, pegou mais outro, né, outro aí que o senhor falou que estava, né, que anda junto com ele, né, fica até nos vídeos aí, né, aquelas muambas lá do hotel de Boston, estão sempre juntos, entendeu? Então é tudo a mesma turma, sabe? Então o judaísmo fala besteira com quem não precisa, e quem precisa ele fica jogando conversa fora. É isso mesmo? E a questão do Cariacica, você confirma essa informação também? Cariacica foi realmente alugado de novo, né? Alugado de novo o Manaim, que agora a Maranata nós vamos ver constantemente ela sendo imobiliária, né? Isso vai ser normal, pessoal. Né? Não chegou no Domingo Martins ainda não, mas obviamente nós vamos ver muita festa nesses... Festa mesmo, festa de cantor, sabe? O cara passar a noite, zoeira. Então vamos ver isso ainda. Nós não estamos vendo ainda, né? Porque eles estão tirando os campos dos olhos Maranata aos poucos. Agora, outra coisa, quando fala em ambulância e tal, isso tudo aí não tem nada de voluntário, não, tá? É empresa de irmão da Maranata que está lá prestando serviço, tá? E esse se posta na frente dos jornais e é tudo voluntário. Não tem nada de voluntário, não, gente. Não tem nada de voluntário, não. A história é outra, muito diferente, tá? Tem empresa montada, no nome de Gênero Maranata, prestando serviço, recebendo por aquilo e fica falando que é voluntário, sabe? Inclusive, tinha empresa aí, pessoal, no nome de pastor, para manutenção do Manaim, os pastores juntavam, levavam voluntário, fazia manutenção e recebia o valor integral. Então o negócio é muito sério, gente. É muito sério. Esse pessoal tem muito que explicar. Eles têm muito que explicar. Entendeu? Então o negócio é complicado, né? E o senhor quer que fale sobre a Itália também? E a Itália, coitada. Né? Milão, por exemplo, virou um bolsão de pobreza, né? Eu não sei se o senhor está notando, se o senhor está acompanhando a situação da Itália, né? A imigração altíssima, né? Muita gente ilegal na Itália, muita gente ilegal na Itália, entendeu?
e a Maranata, a maioria dos ajuntamentos lá de gente lá estão reunindo em lugares legais, inclusive nos Estados Unidos, tá? Inclusive nos Estados Unidos, eles vão mandar para minha lista de igrejas que não tem nem alvará de funcionamento nos Estados Unidos. Esse é o problema que o Judetinho está enfrentando hoje, porque nós temos muito contato. Eu estou com 4.645 contatos no WhatsApp. Então você imagina a quantidade de coisa. Então na Itália não está diferente. Então essa briga lá para ter igreja, para não ter igreja, para ter igreja, não ter igreja, eu acho que o Judetinho não vai querer investir nessas coisas lá não, tá? Eu acho, tá? Vai querer julgar muito, muito alto não, tá? Portugal ainda tem a língua, né? A língua portuguesa e tal, mas nas outras línguas, nos outros países, que a língua é mais difícil, por exemplo, tem Luxemburgo, que diz que o rapaz está à frente lá, o pastor, o diácono, não sei, ele não tem a ética maranática para estar na frente, né? São pessoas casadas mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, entendeu? Em Irún, na Espanha também, as pessoas que estão à frente também não está dentro do procedimento de Maranata que se prega no Brasil, para estar à frente, mas para não ficar sem ninguém, né? Você vê, pessoal, o irmão que me trouxe a informação foi o Joaquim, Portugal ainda tem alguma pessoa, porque lá a língua é mais fácil de falar. Mas a Europa toda a Europa, toda, é de entre 1.500 e 2.000 pessoas na Europa toda, fora Portugal, tirando Portugal. Então, Maranata praticamente não existe na Europa. Existem os pequenos grupos, né? Inclusive os irmãos poderiam, inclusive, pedir o Judeti para acertar aquela vinheta. Oceania, África, conversa. Não existe não, tá, gente? Ok, Joaquim, muito obrigado pelas informações, obrigado, Roseli, e a você também que nos acompanhou até aqui, agradecemos a sua audiência e a sua paciência, e que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!